Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha num tema intenso: o mundo da enfermagem em situações limite. Guerras, epidemias, grandes desastres. Vamos olhar para a história, sabe? Desde a Segunda Guerra aqui no Brasil, a cólera lá no século XIX, e também questões bem atuais, como resiliência ética e o que vimos recentemente no sul do país. A ideia é entender a evolução, os desafios e o impacto gigantesco dessa profissão nesses momentos. Vamos começar essa análise voltando para a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Uma das fontes que a gente tem mostra como o Estado Novo explorou bastante a imagem das enfermeiras. Sim, é impressionante. O DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, eles controlavam a narrativa. Jornais com manchetes tipo, serão chamadas pelo rufar dos tambores. Bem dramático. E as fotos das formaturas. Não era só um registro, né? Não mesmo. Tinha ministro, primeira-dama, era pura propaganda. Imagem da mulher, altruísta, servindo a pátria. Exato. E claro, deu uma visibilidade enorme para a carreira na época. Mas essa coisa de usar a enfermagem na guerra não foi só aqui, né? De jeito nenhum. Outra fonte nossa aponta que a profissionalização da enfermagem moderna, ganhou um impulso enorme com conflitos. Primeira Guerra Mundial é um exemplo clássico. Parece que tem uma ligação forte, né? Guerra e desenvolvimento da enfermagem. Faz sentido pela demanda. Mas não é só guerra. Se a gente olha para trás, século XIX, a epidemia de cólera no Grão-Pará. A fonte 4 descreve um cenário, terrível, principalmente para os mais vulneráveis. As gentes de cores, que o texto menciona. Sim, mais de 80% dos mortos num cemitério específico. E os escravizados também. As condições de higiene, moradia, péssimas. Isso era fatal na epidemia. E o poder público? Meio omisso, pelo que a fonte indica. Mas a comunidade, ela se virava, buscava ajuda até em curandeiros populares. Nossa! Que contexto pesado já desde aquela época. E hoje, como esses profissionais lidam com essa pressão toda? Bom, a gente tem uma fonte, a número 2, que foi investigar justamente a resiliência dos trabalhadores de enfermagem hoje em dia. E o que ela descobriu? Algo bem interessante. Uma dificuldade um pouco acima do normal para regular as próprias emoções. A média deles é mais baixa que da população geral nisso. Dificuldade de lidar com as emoções. E ao mesmo tempo um controle de impulsos muito alto, acima da média. O que isso quer dizer na prática? Sugere um esforço constante, para segurar as reações. E isso gasta uma energia enorme. Leva ao estresse, que a gente sabe que é alto na área. É um desgaste contínuo, então. Exatamente. E talvez nem seja algo de hoje. Pensa nas enfermeiras da Primeira Guerra, que outra fonte menciona. Trabalho exaustivo, perigoso, lidando com os horrores da guerra de perto. É verdade. E tem até um comentário nessa fonte de alguém falando que o trabalho no hospital hoje ainda é assim, exaustivo e pouco reconhecido. E a questão da saúde mental? Fundamental. A fonte 5, sobre enfermagem militar, bate nessa tecla. Diz que precisa de apoio psicológico antes de ir para campo, justamente pelos riscos. É um ambiente de muita pressão. Além do cansaço físico e mental, tem mais coisa. Os dilemas éticos, né? Ah, sim, com certeza. A fonte 6 mapeou isso em emergências e desastres. É bem complexo. Que tipo de dilema? Olha, são vários. O conflito entre o dever de cuidar dos outros e a preocupação com a própria família. Ou a falta de EPIs, de equipamento de proteção. Ter que trabalhar sem segurança. Imagina a angústia. E atuar no limite da sua capacidade, Ou lidar com conflitos entre a fé do paciente, o que precisa ser feito, e aquele peso, a obrigação moral, legal de estar ali e de fazer alguma coisa. É muita coisa para lidar ao mesmo tempo. E a gente vê esses desafios todos, a pressão histórica, os dilemas éticos, se manifestando hoje. A fonte 7, por exemplo, fala do papel heróico dos profissionais nas enchentes recentes no Rio Grande do Sul. É verdade, um exemplo bem atual. Conecta tudo, né? Os sacrifícios do passado, na guerra, na cólera, com as demandas de hoje nos desastres. A linha é contínua. Então, juntando tudo isso, o que fica claro? Fica claro que enfermagem em crise não é só técnica, né? É muito mais. Tem que saber lidar com a propaganda, como foi na Segunda Guerra. Enfrentar a desigualdade social, como na cólera. Ter uma resiliência pessoal imensa, como mostra o estudo atual. Encarar o perigo de frente, como na Primeira Guerra.
E tomar decisões éticas super difíceis, sob pressão. É uma profissão moldada, forjada nos momentos mais duros da humanidade, né? E tem a questão do reconhecimento, que meio ambígua parece. Sim, é interessante isso. A fonte 1 mostra que, apesar da manipulação lá no Estado Novo, aquilo aumentou a visibilidade da enfermagem. Mas, por outro lado, Um comentário na fonte 3 fala de uma parente enfermeira na Primeira Guerra, o orgulho, mas a dificuldade de achar registros. A contribuição delas muitas vezes fica meio apagada, é uma tensão, então, entre a imagem pública, às vezes idealizada, seja pela propaganda antiga ou pelo heroísmo na mídia hoje. e a realidade do trabalho, das condições, do bem-estar desses profissionais, que nem sempre aparece. Exatamente. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Se esses temas de sacrifício, de falta de reconhecimento, de pressão enorme, se repetem tanto em épocas e crises diferentes, que mudanças sociais, estruturais, a gente precisaria para valorizar de verdade esses profissionais, para garantir que o bem-estar deles seja tão importante quanto a contribuição vital que eles dão para a sociedade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por ouvir esse podcast até o final. Se você gostou, considere se inscrever e deixar um like. Até a próxima!